Olá, graça e paz. 8 horas. Olá, Sil, Rosângela, Salles, Laura, pastora Laura, Edi. Oi, gente, paz, tudo bem? Confesso para vocês que é muito bom estar perto de vocês e ver esse entrosamento, né? Que nós não estamos sozinhos. E hoje partilharmos dessa oração juntos. Eu fico muito feliz em estar aqui. Obrigado pelo carinho. Sou muito grata a Deus por esse momento em que nós vamos meditar e orar juntos. Graça e paz. Pastor Ramon, Gabriel, a paz. Vanessa Costa Lima. Vanessa. Sandro Lima. Sandro. Pastora Laura. Obrigada por vocês estarem aqui para juntos compartilharmos. Eliel Filomeno. A paz. Oi, gente, que prazer poder estar aqui com vocês. É muito bom. Hoje eu estava meditando na palavra e eu confesso para vocês que eu pedi para Deus me dar graça, né, para eu falar, porque a palavra ela me trouxe choro. Eu chorei bastante porque eu creio que Deus falou muito comigo através dessa palavra. E eu me coloquei hoje no lugar do personagem que eu trouxe para vocês aqui a história hoje. Já deixei aqui separado tudo aqui e nós já vamos começar falando da palavra de Deus, né? Porque isso que nos move, isso que nos sustenta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos fortalece. Bem, eu escolhi um tema para nós falarmos que é a oração, que é o que nós vamos fazer hoje. E eu sei que o nosso tempo não é tão grande e eu quero aproveitar o máximo, então eu já vou começar a falar. Bom, imagine você que nesse determinado momento chega alguém da parte de Deus e diz que você vai morrer. Qual seria a sua reação? Bem, isso aconteceu no livro de Reis, capítulo 20, onde um rei recebe uma sentença. E a sentença que o rei Ezequias recebeu foi uma sentença de morte. Dentro dessa sentença de morte veio uma ordenança. Eu quero ler com vocês, se vocês estão com a Bíblia aí, abram no livro de Reis. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia? Será que a gente espera mais um pouquinho? Já tem 25 pessoas. Enquanto isso, eu vou abrir a Bíblia aqui. Vocês peguem a Bíblia de vocês, porque é uma palavra bem intensa. Eu diria que esta palavra é uma palavra muito intensa. É uma palavra onde Deus ele coloca em xeque um rei, né? Já deu para matar a charada de quem eu estou falando? Já? Vamos lá? Bom, vamos falar sobre a enfermidade mortal que havia sido acometido o rei Ezequias. Vocês podem entender que um rei, ele recebe um profeta em sua casa, que era um palácio, e este rei traz uma sentença de morte e diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E eu vejo que quando este rei recebe esta mensagem, ele entra em uma ação. Ele tem algumas atitudes. Ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor.
E esta oração, ela é uma oração que ela muda a história. E o rei Ezequias, ele começa a oração assim, segundo Reis 20, verso 3, está dizendo: lembra-te, peço-te, eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Eu vejo um choro intenso quando fala muitíssimo. E ao fazer esta oração com poucas palavras, Isaías estava no pátio da cidade e Deus manda-lhe dizer: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Bem, aqui nós temos uma situação onde a perspectiva era de morte, mas uma oração, ela mudou uma história de um rei. E olhando para os dias de hoje, dentro dessa atualidade, nós estamos vivendo em dias que a morte, ela é certa para todo o mundo. E uma ordenança de Deus a nós também para estes dias: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Quando falamos de morte, há um medo, há uma insegurança, há um pavor. Mas eu quero te dizer que a morte, para aqueles que estão em Cristo, é vida. Colocando hoje, trazendo em duas perspectivas: a morte, a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Quando nós trazemos esta palavra, põe a tua casa em ordem, porque a qualquer momento nós poderemos partir e não temos que ter medo da morte. Porém, nós não queremos morrer. Por que não queremos morrer? Porque temos família, temos planos, temos sonhos. E quando eu vi Ezequias chorando muitíssimo, ele começou a colocar diante do Senhor que ele era uma pessoa fiel, que ele era uma pessoa que tinha um coração íntegro, ele era um homem obediente às leis do Senhor. E Deus ouviu a oração e mandou o profeta voltar e falar-lhe que iria lhe acrescentar mais 15 anos de vida. E eu fico maravilhada, é que como Deus é tão lindo em ouvir, em querer se relacionar comigo, em querer se relacionar com você. E não é diferente nos dias atuais. Eu sempre digo que existe um relógio, né? E nesta história há duas profecias. Uma profecia em que você vai morrer e a outra é que você vai viver. Eu ouvi as tuas orações. E nós, por natureza, temos a incredulidade. Mas eu quero te dizer que a incredulidade, ela não pode fazer parte da nossa vida. Porque para nós recebermos do Senhor e sermos gratos a Ele, que nós olhamos os pontos positivos do rei Ezequias, mas ele também, na segunda profecia, ele teve muita dificuldade de aceitar a vida. Na primeira profecia, no livro de Reis, ele chora, porque a profecia é de morte. E quando o profeta traz a profecia de vida, acrescentarei aos teus dias 15 anos
Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus, ele acrescenta por amor dele também. Por amor, porque ele, o próprio Deus, ele quer que nós tenhamos vida. E não sei qual vai ser, olhando para você, eu olhando para mim, olha para você, o que você tem hoje aí de concreto para dizer para o Senhor? Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho tido um coração íntegro, um coração sincero, e é realmente isso que está acontecendo? Ou talvez você olha para a sua condição e diz: eu não estou bem, eu estou fragilizado, eu preciso melhorar. O rei Ezequias, ele tinha argumentos para chegar até Deus com uma postura de dignidade. E nós, como eu estou hoje para chegar nesta oração? Como que eu vou orar hoje? Eu quero que você entenda que nós temos perspectiva de encontrar com Deus. E este encontrar com Deus precisa passar pela morte. Mas ninguém quer morrer. Porém, os momentos que nós vivemos hoje, ele é muito parecido com o que o rei Ezequias viveu. O rei Ezequias, ele estava com uma enfermidade que era de morte. A Bíblia diz que Ezequias adoeceu com uma enfermidade mortal. E esta enfermidade levou ele a ficar numa cama. Quantas pessoas agora estão desacreditadas de que Deus tem vida para lhe dar? Deus tem vida, Deus não quer que nós morramos. Deus quer que nós tenhamos vida. Mas esta vida que é uma vida plena nesta terra e uma vida plena na eternidade com Ele. Estejamos prontos. Quando eu trouxe esta palavra, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, ela vem como uma sentença. Vocês que estão chegando agora, eu vou recapitular. Ela vem como uma sentença de morte. E Ezequias vira o rosto para a parede. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua situação agora, em que área a sua sentença ela é a pior. O cenário do mundo é de portas fechadas, os lojistas estão com as portas fechadas, não podem vender, as pessoas perderam a liberdade de ir e vir, porque nós estamos vivendo dias de guerra, dias maus. Mas, por isso, como Ezequias, nós podemos virar o nosso rosto e orar ao Senhor. E Ele vai nos ouvir. Mas, Raquel, eu não estou tão íntegro como o rei Ezequias, em fidelidade, em inteireza de coração. Eu quero te dizer que nós temos que ter plena confiança. Por que nós temos que ter plena confiança? Em Hebreus 10, 19 está escrito: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Talvez você olhe para você não tenha como falar que você está tão sincero quanto o rei Ezequias, mas o sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo pecado, e você pode agora se achegar a Deus e falar com Ele, porque o véu do templo foi rasgado, e você tem autoridade como embaixador do rei na terra, para ordenar que o mal vá embora, para pedir que Ele restaure a sua saúde, para pedir que Ele te dê mais anos de vida. Eu não sei o que você quer pedir, mas Deus, Ele está pronto a ouvir a nossa oração. Talvez as palavras que chegou aí na sua casa é de morte. Olha, não tem mais jeito, vai morrer. Mas se você e eu orarmos
Deus, ele pode atender. E o que me chama a atenção é que ele chorou intensamente. Ele chorou muitíssimo. Muitas vezes nós olhamos na casa do outro a dificuldade e o problema, mas nós não conseguimos sentir a dor como ele está sentindo, porque é a dor dele. E eu te convido hoje a sentir a dor de uma nação, a sentir a dor de um mundo desgraçado, de um mundo de tanta corrupção, de um mundo sem vida. Eu te convido hoje para orarmos por um mundo que não tem Deus, porque eles não querem. Mas a igreja, ela está na terra com uma missão, e esta missão é ser embaixador do rei, para proferir palavras de vida, para profetizar vida. E eu quero te convidar nesta noite para nós orarmos. Eu sou muito grata a Deus. Eu estou vendo aqui a pastora Daniela, bastante pessoas entrando. Eu confesso a vocês que eu estou muito feliz em poder estar aqui e anunciar a palavra de Deus neste tempo tão difícil. Como eu estava falando para vocês, hoje à tarde eu chorei muito quando eu vi esta palavra. Porque quando chega a sentença de morte para minha vida ou para a tua vida, imagine você agora, alguém chegar e dizer, você vai morrer, põe a tua casa em ordem, vamos? Mas é lógico, nós sabemos, não Raquel, não vou morrer agora, um dia sim eu vou morrer, não. Que eu e você estejamos preparados hoje, ou para a morte terrena, ou para o arrebatamento, ou para a ressurreição em Cristo, porque se nós morrermos, nós temos uma promessa de ressurreição, nós temos uma promessa de vida, e nós aqui na terra também temos uma promessa de arrebatamento. Deus pensou em tudo. O plano de Deus de salvação, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim, e é maravilhoso nós crermos em Jesus. Quando nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus que revoga morte em vida, que revoga o fim do Covid-19. Eu estou aqui, irmãos, falando como profeta de Deus, porque é a palavra que diz. E nós temos que ser embaixadores de Deus na terra. Nós podemos, neste tempo, fazer a diferença. Eu agradeço muito a Deus por estar na Igreja Batista Lagoinha, de ter os meus pastores Rodrigo e a Daniela, pastores que têm visão de reino. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu fui chamada em um tempo para o pastorado, um tempo difícil, um tempo muito triste, um tempo de muita dor, um tempo onde o evangelho não será vendido, um tempo onde o evangelho ele vai ser dito. E nós vamos crer no Deus que nos chamou. Sabe por que eu choro? Porque eu vi tanta desgraça no mundo gospel. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso em tratar a humanidade. E ele nos chamou para este tempo, para falar o evangelho puro e genuíno. Hoje eu estava falando, Senhor, como eu vou falar? E o Espírito Santo, ele trouxe, o meu evangelho é simples. O meu evangelho é amor, o meu evangelho é vida, o meu evangelho é paz, o meu evangelho é salvação. Este é o evangelho de Jesus, este é o evangelho de salvação, que se nós morrermos hoje, morremos em Cristo e ressuscitaremos em Cristo. E enquanto estivermos aqui, aguardamos a vinda gloriosa do Senhor, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Bem, nós vamos orar, crendo que Deus revoga a morte em vida. Você que tem o seu comércio que está fechado, você que tem o seu negócio e não sabe o que fazer. Hoje eu te trago uma palavra onde Deus, ele traz vida, onde Deus, ele revoga morte. Nós temos que crer assim, porque se nós não crermos, nós estaremos pecando. Porque
A igreja, ela vive por fé e não por vista. Você que é a igreja do Senhor, você que está aí me ouvindo, creia no Senhor. Foi para este tempo que Deus nos chamou. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que no curral não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E eu quero orar com você. E eu agradeço muito a Deus em poder estar aqui e compartilhar com vocês esta palavra. Se a sentença é de morte, através da oração, Deus muda, Deus traz uma sentença de vida, porque nós cremos num Deus que muda a história e por isso estamos aqui, neste tempo como igreja. Eu falei, Senhor, em tanto tempo para eu ser pastora, o Senhor me chamou num tempo de dor e eu louvo a Deus por isso, porque é na dor, é no deserto que nós somos forjados, onde nós vemos a valiosidade deste Deus, como Ele é tremendo. Nós, como igreja, hoje vamos orar e vamos clamar juntos. E é muito bom estar com vocês. Obrigada pelo carinho. Vamos orar pelo Brasil. Você que está aí na sua casa, se quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser ficar de pé, como você quiser ficar. Vamos orar. Eu te convido para nós clamarmos a Deus, como Ezequias clamou. A sentença é ruim, é sim, mas a oração, ela pode mudar a história. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está e clamemos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua graça sobre nós. E também quero te agradecer pelo teu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pela tão grande salvação. Eu te louvo e te agradeço porque hoje a tua igreja pode entrar no Santo do Santo e falar contigo. Deus, a situação da terra é um caos. Deus, nós estamos, ó Pai, oprimidos por governantes. Senhor, os comércios estão fechados. Quantas pessoas estão desesperadas, Senhor, porque tem que pagar o aluguel do comércio. Eu peço pela minha irmã, pelo meu irmão que tem uma empresa, que o Senhor os visite e não deixe lhes faltar o pão de cada dia. Eu te apresento Jesus Cristo, ressurreto, crucificado, porque Ele nos justifica. E é apresentando Jesus Cristo, aquele que intercede por nós. Pai, ouve a nossa oração. Entra com providência, Senhor, em todo o poder judiciário, em todo o poder legislativo. Senhor, entra, Pai, e dá escape. Dá-nos, ó Pai, vitória. A tua igreja está em um mundo, Pai. Nós não... Irmãos, a conexão caiu, eu tive que procurar uma outra internet, mas a conexão com o céu, ela não cai nunca, né? Nós perdemos a conexão aqui, no Wi-Fi, mas a conexão do céu, ela não cai. E nós agradecemos a Deus, porque Ele é aquele que está na frente de todas as coisas, para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. E eu oro agora pela tua casa, eu oro agora pela tua família, que o Senhor guarde você, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor guarde os teus negócios, que você seja abençoado, que você seja abençoada, que as mãos fortes do Senhor estejam sobre você e que você receba vida, que você receba saúde, que você receba paz. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida da tua família. Que o anjo do Senhor acampe ao teu redor e que nenhum mal venha sobre a sua vida. E que você esteja livre de todo jugo e onde você estiver, você possa orar. Muitas vezes nós esperamos alguém vir orar.
eu quero declarar sobre a sua vida que você é livre para orar aí dentro da sua casa, em nome de Jesus. Repreender o mal. Você é embaixador de Deus na terra e você tem essa liberdade para levantar a sua mão e repreender o mal, falar com o Senhor, porque o véu do templo foi rasgado e por isso nós glorificamos a Deus, nós exaltamos ao Senhor, porque Ele é aquele que nos dá saúde e que muda a sentença de morte para a vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Medite lá no livro de Reis, capítulo 20, onde Deus muda a história do rei Ezequias, dando-lhe mais 15 anos de vida. Se Deus mudou a história de Ezequias, Ele pode mudar a nossa também. E eu creio nisso. E oro para que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado por esses momentos que nós estivemos juntos. Eu quero agradecer ao meu pastor Rodrigo Ferreira, a minha pastora Daniela Mello e você hoje que me perguntou, muitas pessoas dando parabéns porque não sabia que eu era pastora. Eu quero dizer para você que eu sou pastora para servir. Eu estou para orar, para falar a palavra. Nós somos servos. Temos muito mais responsabilidade. E foi este o tempo, foi este o lugar na Igreja Batista Lagoinha em São Miguel Paulista que o Senhor me levantou para um tempo difícil, de dor no mundo, mas que eu me coloco e digo a Deus: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para libertar os encarcerados, para orar pelos doentes. Porque, irmãos, é isso que nós precisamos. Você e eu cumprir o ID do Senhor. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Ramon, da pastora Laura, os pastores da nossa igreja, pastor Selmo, sua família. Irmãos, eu agradeço muito a Deus por este tempo novo que Deus deu para mim e para a minha família. Eu agradeço ao meu esposo Marcos e a todos vocês que estão me dando a oportunidade, o privilégio de ouvir eu falar esta palavra hoje. Que nós fiquemos firmes, crendo que Deus está no controle de tudo. Não desvaneçam, estejam firmes no Senhor e continuem, aliás, orar sem cessar. Um forte abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima live, se Deus quiser.